A arte existe porque a vida não basta. Começamos o programa Perfil e Negócios de hoje com uma frase do escritor Ferreira Goulart. E hoje, minha convidada é a artista, comunicóloga e produtora Maria Joana Correia, ou, para os mais chegados, Maju. Seja muito bem-vinda, Maju. Obrigada. E, gente, esses quadros aqui atrás são todos dela, viu, gente? Maju, vamos começar o programa com você explicando, para quem não conhece, né, o que são colagens analógicas e como você as cria. Perfeito, Gal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui no programa, é uma honra. Enfim, existem muitos modos de você fazer arte, né, e com a colagem não vai ser diferente. A gente vai ter a colagem analógica, que é a colagem feita à mão, e a colagem digital, né, que é a colagem que vai ser emulada. Esse processo manual vai ser emulado no computador para ser feita digitalmente. Desde criança, sempre tive um incentivo muito grande da minha mãe de fazer coisas analógicas, né? Minha mãe é pedagoga. E aí eu sempre fui aquela criança que cresci com materiais pedagógicos diferentes, né? Quebra-cabeça, então eu sempre gostei muito de fazer as coisas à mão. E aí a colagem analógica basicamente consiste em você cortar o papel, né? Seja com a tesoura ou com as próprias mãos, e colar em uma superfície. Então isso é a colagem analógica. O meu processo envolve várias etapas, né? Eu faço todas as texturas à mão também, então é um processo que ele envolve envolve uma variedade muito grande de material, né? E de técnica também. Maju, você se formou recentemente em comunicação, né, pela Universidade de Brasília, UNB, certo? Exatamente, sim. Queria saber como é que foi a sua vivência universitária. Você finalizou o curso na pandemia. Certo, Como é que foi? Então, eu sou muito grata ao ambiente universitário, porque foi um ambiente onde eu tive a oportunidade, né, de experimentar muitas coisas. Tanto no campo acadêmico, né, com a variedade de disciplinas que eu peguei, professores muito bons, e também no campo prático, onde eu pude realmente passar por vários estágios. Na faculdade de comunicação, né, onde eu me formei, eu tive a oportunidade de ser uma pessoa extremamente acolhida, assim, né? Desde quando eu entrei, né, quando o ensino era presencial, até o momento onde o ensino foi remoto. E para mim foi muito importante ter esse acolhimento, porque foi onde eu comecei a minha experimentação artística com colagem. Eu comecei a fazer as colagens no momento da pandemia, onde a gente não sabia, né, muito bem o que ia acontecer ali. A gente não sabia o quanto tempo ia durar, né, a pandemia, o isolamento social. E foi uma forma que eu encontrei para realmente extravasar os meus sentimentos, entender como eu estava me sentindo, e encontrar outras pessoas que se sentissem de forma parecida comigo. E aí eu acho que essa experiência da UNB foi muito importante, justamente por conta desse acolhimento que eu recebi tanto dos meus colegas de classe como dos meus professores. Entendi. E a sua tese de conclusão de curso, intitulada Saudade e Outros Sentimentos Malignos, foi o pontapé inicial para você empreender com as colagens, é isso? Foi muito, assim, né? Esse título é um título bem forte, né? As pessoas elas se assustam quando elas falam, mas eu quis tratar justamente desses sentimentos que são indesejáveis, né? Só que, de certa forma, a gente tem que aprender a senti-los e aprender a absorvê-los e aprender o que a gente pode levar além deles, né? Então, a própria palavra saudade é uma expressão muito forte. Eu acho que foi um sentimento que ele foi muito coletivo, né, durante o período do isolamento social, mas de certa forma a gente se saiu dessa saudade muito mais fortes, né? E a gente aprendeu realmente o valor da presença estando distante das pessoas. Então, foi um trabalho que ele me trouxe muitas portas e abriu muitas oportunidades para que eu pudesse empreender com a arte. Entendi. E onde você tira as suas inspirações? Bom, eu tenho muitas referências. Eu tenho amigas e amigos que são referências porque eles são essas pessoas que, além de serem produtoras de arte, elas também transparecem a arte assim, na estética delas, né? Eu acho que o meu trabalho ele é muito apegado um pouco à moda. Então aqui eu vou ter a Thay Moura, que é uma referência muito forte, Ayla, Acted Boy também, que é uma pessoa que veio na minha vida recentemente, que é bem mais nova do que eu, mas que ensina muita coisa. E também tem um livro muito especial de uma cientista política alemã chamada Eva Eller, que se chama A Psicologia das Cores. E eu acho que esse livro ele se torna uma grande referência no meu processo criativo, porque ele não só explica
o porquê da cor gerar um sentimento. Mas a autora, ela traz todo um contexto histórico para embasar o que ela tá ali, né, falando sobre aquela cor. Por exemplo, né, a cor roxa, na antiguidade, era uma cor que era super difícil de você tingir. Porque ela vinha de conchas e exigia, tipo, todo um processo, assim, para que ela pudesse ser feita. Então, era uma cor que era muito remetida à nobreza. E atualmente, né, com a chegada do movimento sufragista, né, do voto pelas mulheres e também pelo movimento LGBT, essa cor roxa ela é apropriada como um símbolo de empoderamento. Então, acho que é interessante a gente analisar historicamente como se constrói esse significado das cores. Uau! Olha, gente, é uma aula aqui, tá? Bom, Maju, posso chamar de Maju, né? Pode, claro, já somos íntimas. Diz uma coisa, como é se desapegar de uma criação artística? Nossa. Porque deve ser difícil mesmo, né? Até para você precificar o seu trabalho, né? Que está intimamente ligado com você, com a sua criação, sua emoção, enfim. Como é esse processo de venda para você? Olha, Gal, eu vou ser bem sincera com você. Até hoje eu não vendi nenhum original, porque a minha intenção é justamente tentar fazer uma exposição no ano que vem com todas as minhas obras. Então, eu só vendo as cópias, né? Eu sinto que o meu trabalho ele também surge de uma necessidade. É uma coisa que eu já troquei ideia com outras mulheres que empreendem, né? Que o negócio delas surge a partir de uma necessidade, né? E com a minha colagem não foi diferente, né? Naquele momento da pandemia eu estava precisando fazer uma renda extra, né? Acho que foi uma realidade de muitos brasileiros. E a arte realmente me salvou nesse aspecto. Foi uma terapia também, né, pra você? Foi a forma, como eu te falei anteriormente, né? De extravasar esse sentimento que estava, né, preso na garganta. No começo eu não numerava as minhas obras, né? Hoje em dia elas são numeradas, ela tem um limite para gerar também uma certa exclusividade para a obra. Então, são coisas que eu sinto também que o processo de empreender vai ensinando a gente a fazer, né? Coisas que eu vou aprendendo, né? Olha, gente, um dos quadros aqui da Maju, que é muito, muito, muito lindo o seu trabalho. Olha, muito especial mesmo, né? Olha, realmente tem tudo a ver com moda. Olha essa bota, eu já quero essa bota aqui. Mas conta pra gente, como agregar a história de cada criação ao empreender na arte, né? O contato direto com o cliente ajuda nas vendas ou a internet também já é uma grande aliada sua? Conta mais. Então, acho que hoje em dia é impossível pensar o meu negócio sem a internet, porque é na internet onde eu faço uma divulgação prévia, né, da pré-produção, de como funciona esse processo criativo. Então, onde eu vou divulgar processo, onde eu vou divulgar onde vão ser os próximos lugares que eu vou estar expondo. Então, a internet é crucial. Mas, paralelamente a isso, é muito importante a gente ter esse tato e esse sentimento mais acolhedor também quando a gente está vendendo, principalmente quando a gente está falando de arte. Como você perguntou, né? Eu acho que é essencial a pessoa que for comprar minha obra entender um pouco dessa história, né? De onde vem esses sentimentos que eu estou tratando na arte, justamente para eu também encontrar pessoas que sentem coisas parecidas comigo e pessoas que se identificam, né? E às vezes, quando a gente vê uma obra de arte, a gente talvez não se sensibilize como o autor esperava. Então, acho que é por isso que é importante construir essa história, né? Entendi. Tem alguns temas principais, assim, que você aborda nas suas obras, assim? Então, como eu te disse anteriormente, eu gosto muito de tratar sobre sentimentos, né? E aí eu tento fazer essa associação entre cores e sentimentos. E eu realmente tenho isso como tema, assim. Mas, além disso, eu também faço obras por encomenda. Essa que você mostrou anteriormente, ela é uma capa de um set de 2 DJs aqui de Brasília, que é a Catrina Luna e o João Santoro, que foram pessoas essenciais assim, na minha trajetória por me darem essa oportunidade, né, de ilustrar um set musical. Então, eu acredito que, como tema, eu acho que eu também trago uma coisa que ela é sinestésica, né? Eu tô falando de sentimentos, eu tô falando de cores, eu tô falando de música, eu tô falando de moda. Então, eu acho que as minhas obras, elas tendem a ir para esse lado da sinestesia. Uau! Gente, vocês sabiam que quase 70% das pessoas lembram das histórias associadas aos produtos que estão comprando?
Pois é. Os dados da Escola de Negócios de Londres comprovam que o storytelling é efetivo para pequenos e grandes empreendedores. Para quem não conhece, a gente está falando de uma técnica de contar a história do serviço ou produto oferecido para atrair os consumidores. Você utiliza muito do storytelling também? Eu utilizo, porque eu acho que tem o evento, né, que é onde eu vendo, ele por si só tem uma história, né? Mas existe a história que ela é contada na pré-produção e a história que é contada também na pós-produção, né? Então, eu acho muito importante, quando a gente for pensar em empreender, justamente contar essa história com muita fluidez, com muita leveza também, para que se torne uma mensagem que chega realmente da forma que a gente deseja. E eu conto essa história muito nas mídias sociais, né? Como eu te disse também, eu vou postando esses processos, então às vezes eu tiro um dia só para recortar. Então eu pego elementos das revistas, sejam revistas de moda, revistas de design de interiores, gastronomia, né? Quanto mais variedade, melhor, né? Porque você vai ter mais elementos. Então eu tiro um dia só para cortar, então eu compartilho um pouco desse processo. Eu tiro um dia só para fazer as texturas, né? Que eu gosto de usar grafite, spray de tinta, esponja, então eu também gosto de registrar como que ocorre esse processo na superfície, até o momento que eu realmente finalizo a obra, né, a montagem, onde eu dou um título para ela, né, porque o título também vai vir carregado com algum sentimento, alguma coisa que eu quero transpassar. E até o momento onde o cliente compra a obra, emoldura e coloca em casa, assim, que para mim eu acho que é uma das melhores sensações para quem é artista, é realmente ver a sua obra sendo valorizada e fazendo parte da vida de alguém. Uau! E qual é o seu propósito enquanto artista? Bom, o meu propósito enquanto artista é justamente encontrar um lugar de paz, um lugar onde eu possa errar, um lugar onde eu goste dos meus erros, um lugar onde eu cresça, um lugar que eu experimente, um lugar que eu saia da zona de conforto. Quando eu era criança eu gostava muito de desenhar, mas às vezes eu errava um pouco assim do desenho técnico, né, aquela coisa. E eu lembro que eu rasgava o papel, eu ficava com muita raiva, jogava fora. E é engraçado como eu encontrei um lugar de paz muito grande na colagem artística, né? Na colagem analógica. Porque eu aprendi a abraçar o erro. E isso me ensinou o quanto eu tenho a crescer em diversas coisas assim da minha vida. De acolher, né? Se auto-acolher, né? Exatamente, ser mais dócil, né, comigo mesma, assim, mais acolhedora. Eu acho que é a palavra certa. Muito bom. E Maju, conta uma coisa. Quando e como você começou a empreender com arte, de fato? Então, foi bem ali naquele momento inicial da pandemia, né? Ali eu ainda não tinha começado a vender propriamente, né? Porque estávamos em isolamento social. Mas ali naquele momento já comecei a me movimentar justamente por precisar de uma renda extra, né? Além de ser uma artista, eu também sou comunicóloga, trabalho com criação de conteúdo para mídias sociais, né, social media. E a colagem, ela surge muito nesse aspecto, assim, né, de me dar essa renda extra e fazer com que eu concretizasse outros sonhos, né. Inclusive, aqui eu queria só deixar um agradecimento a uma amiga minha, que é a Natália Sueiro. Ela é dona da feira onde eu exponho, que é a Misturinha. E a Nath é uma pessoa sensacional, porque às vezes nem eu mesma acredito em mim, porque eu acho que empreender também é sobre persistência, né? Sim. E sobre, acima de tudo, também sobre muita coragem. E a Nath é essa pessoa que ela sempre tá me chamando, ela sempre vai expor sim, não tem essa de não querer, não tem essa de não estar bem, você vai tá lá pra você compartilhar o que você acredita. É uma aliada sua, né? É uma aliada, sim. Então, eu acho que vai mais ou menos nesse caminho, assim. Foi, como eu disse também, né, surgiu de uma necessidade. E hoje em dia essa necessidade é o grande combustível que está aí me movendo. Muito lindo. Obrigada. Maju, tem alguma história que marcou a sua trajetória aí nas feiras, mercados itinerantes aqui em Brasília? Então, eu conheci a Nath, essa minha amiga, através da Katrina, que é essa DJ que eu fiz a ilustração que você mostrou agora há pouco, numa feira. A Katrina me chamou pra sair, assim, ai amiga, vamos tentar se divertir, não sei o quê. E aí fui lá, eu conheci a Nath, e aí a partir disso a Nath realmente me abraçou muito.
E o que eu gosto da feira é o momento da troca, porque independente se as vendas estão mais positivas ou então se o movimento está um pouco parado, sempre chega um momento do dia que os expositores eles vão andar pela feira e realmente a gente vai trocar as nossas mercadorias, a gente vai conhecer o trabalho alheio. Então é um momento muito importante, assim, para você, além de conhecer produtos novos, né, coisas que você não conhece no dia a dia, de você ter uma alternativa de produtos que não são aqueles produtos que estão na indústria, né? Então, da mesma forma que eu faço colagens à mão, vai ter uma pessoa que vai fazer um sabonete artesanal, vai fazer um perfume, vai fazer uma joia. Então, eu acho que essas histórias que eu vou colecionando aos poucos são coisas que realmente me fazem crescer. E além disso, assim, eu acho que é interessante a gente observar o trabalho da pessoa que está ali do nosso lado, né? Sim. Nem todo mundo é o nosso concorrente, né? E também os que são, a gente tem muita coisa para aprender com eles, né? Então, às vezes, é uma embalagem personalizada, é um cartão de visita, é uma forma de apresentar o produto que você pode agregar para si e realmente crescer enquanto empreendedora. Muito bom. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai conhecer a Maju, empreendedora em ação. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos com o programa Perfil e Negócios e hoje nossa convidada é a artista, comunicóloga e produtora Maria Joana Correia. Olha, realmente fazer uma colagem assim tão cheia de significado, inspiração, né? E ainda administrar a venda das obras é trabalho dose dupla, hein, Maju? Sim. É uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que a nossa função, a gente tem que se virar em 10 para fazer tudo, né? Ao mesmo tempo que eu produzo, eu também divulgo, eu também faço contato com o cliente, eu também tenho a minha fornecedora das molduras. Então, realmente é braço. Sim. Como que você precifica? Então, atualmente eu vendo só as cópias, né? Como eu te falei no bloco anterior. Eu vendo elas no valor de R$30. Mas como eu tenho o objetivo de realmente fazer a minha arte alcançar o número máximo de pessoas, eu aceito qualquer valor. Então, assim, né, eu tenho um preço que eu digo que é o preço que eu espero, né, que é a minha expectativa. Mas caso a pessoa não consiga acessar esse preço, né, porque eu acho que o produto ele também tem que ser acessível, né, a arte também tem que ser acessível, eu aceito qualquer contribuição voluntária.
E aí isso é muito interessante também, porque às vezes eu dou um preço, né? Tipo assim, R$ 35. E às vezes... Qualquer uma é o mesmo preço? Mas eu só vendo as cópias. As originais, elas ainda não têm preço. Mas às vezes as pessoas dão um valor até maior, justamente por ser uma contribuição voluntária em relação ao meu trabalho. Uau! Gente, para quem não sabe, o Sebrae apurou que 78% dos empreendedores que costumam trabalhar aos sábados dedicam 7 horas do dia para o seu empreendimento. Mas no seu caso, Maju, são até mais horas, né? Afinal, tem a pré-produção, tem a produção, a pós-produção, né? Quase cinema, como você falou. Quero saber o seguinte, como que você administra empreender e lazer? Bom, geralmente as feirinhas que eu participo, elas são sempre aos sábados. Dependendo do final de semana, elas são aos sábados e aos domingos. Então fica realmente complicado, né? Realmente me divertir além do trabalho. Durante a semana eu tenho uma semana bastante corrida também, mas eu acho que essa correria toda me ensinou a aproveitar os momentos de ociosidade, né? Da melhor forma possível. E eu acredito também que em alguns momentos a gente acaba aprendendo a se divertir na nossa profissão, né? Obviamente não são um mar de flores, né? Tem momentos de dificuldade sim. Mas eu aprendi com o tempo que realmente eu posso me divertir fazendo uma coisa que eu gosto. E eu acredito também que essa seja a importância, inclusive, da gente fazer uma coisa que a gente gosta, né? Escolher um ramo que a gente gosta. Obviamente não é todo mundo que tem que trabalhar com o que gosta, né? Eu escutei uma frase bem interessante de um professor na faculdade uma vez, que ele me falou assim, a pessoa que fabrica parafusos não é apaixonada por parafusos. E é verdade, né? Porque parafuso é uma demanda do mercado. Mas você também pode optar por estudar o que você gosta e empreender com o que você gosta, que é o meu caso. Então acaba que fica divertido ali só por existir, né? Muito bom. E Maju, quais as estratégias que você usa nas feiras e mercadinhos de arte para atrair o público? Então, eu acho que uma parte crucial é a obra estar bem posicionada, né? Porque ali numa feira você vai estar competindo, né, entre aspas, né, com outros expositores. Então, um ponto muito importante é você pensar na apresentação do seu produto. Geralmente eu tento sempre deixar as obras como se elas estivessem expostas em uma parede mesmo, né? Além de deixar as obras também colocadas sobre a mesa, porque eu acho que a pessoa vai passar e aquilo vai dar um impacto visual muito maior do que se a obra tivesse escondida na mesa, né? Então tentar deixar ela bem visível, bem aparente. Além disso, eu tô atualmente também moldurando as minhas colagens, né? As originais, porque eu quero fazer uma exposição no ano que vem. Mas para além disso, também é uma estratégia para eu realmente chamar mais a atenção do público, né? Às vezes a pessoa não vai se sensibilizar vendo uma folha com alguma impressão de alguma obra, mas a partir do momento que ela vê essa obra emoldurada, né, com uma proteção de vidro que vai preservar a obra, eu acho que o interesse do consumidor em consumir realmente, né, em levar para casa é muito maior. Com certeza. E como que você faz o controle de estoque dos seus trabalhos? Então, no início, quando eu comecei, né, eu cometi vários erros de principiante, assim, e na época eu não numerava as minhas obras. Inclusive tem uma ali, que é a Solidão, que tá ali em preto e branco, que ela foi a minha obra que mais vendeu. Eu vendi quase umas 90 unidades dela. Uau. Só que eu não numerei. Enfim, né, vivendo e aprendendo, né, eu acho que também empreendedorismo é sobre a gente ir crescendo. Mas atualmente eu numero todas as obras, né, que é uma coisa que torna ela... Você numera na própria obra? Na própria obra. Por quê? Justamente para gerar esse valor de exclusividade. Então, por exemplo, se eu faço uma obra e eu tenho a original e eu faço apenas 15 cópias dela, são só 15 pessoas que vão ter aquela tiragem, né, digamos assim. Então isso torna a obra um pouco mais exclusiva para quem realmente tem esse gosto por colecionar arte. Bom, gente, vocês sabem, eu também sou atriz e como artista me admira a forma que você organiza e empreende, né? Afinal, Maju, a gente aprende na prática, não é mesmo? Sim. Antes da gente continuar nosso papo, a gente vai para um rápido intervalo. Até daqui a pouco. Até.
E estamos de volta com Perfil e Negócios. E olha, gente, eu tô adorando a conversa aqui com a Maju. Mas nesse último bloco, eu tô curiosa também para saber sobre o seu lado produtora. Fala um pouquinho pra gente. Então, a produção é algo que eu tô dando início agora, né? Uma coisa mais recente na minha vida. Mas eu acredito muito na produção que eu chamo de produção independente. Eu tenho amigos e amigas, né? Amizades que fazem outras coisas. Inclusive, não sei, assim, uma pessoa que posa, uma pessoa que faz fotografia, uma pessoa que mexe com figurino, uma pessoa que mexe com maquiagem. E eu tô aprendendo um pouco a administrar, né, ter uma visão mais macro desse processo para realmente, né, exercer essa profissão que é a produção de eventos, né, produção de editoriais de moda. Então, é mais aí uma área que eu tô realmente pensando em me jogar, pensando na potência dessa produção autoral, né, independente. Muitas vezes as pessoas elas não têm o equipamento, né, não têm o investimento que seja necessário para fazer uma grande produção, mas eu acredito que na coletividade as pessoas conseguem se organizar para fazer, né, essas produções acontecerem. Então eu acho que o meu lado, né, de produtora, ele vai muito de um estilo de vida que eu acredito, que é na potência de artistas que se encontram para fazer uma produção independente. Então vem cá, você produz eventos, não é isso? Eu tento. Eu tô começando a me jogar nesse universo agora. Tá bom. O que mais que você produz? Então, clipes musicais, desfiles também. Uau! Sim. E eu acho que o meu lado produtor, ele vai muito da observação, assim. Próximo a mim, eu tenho muitas mulheres que são produtoras, né, de feiras, de desfiles, produtoras musicais também, né, beatmakers, que são as pessoas que fazem, né, a composição musical. Peraí, explica aqui pra nossa audiência o que é beatmaker, calma. Então, quando você faz uma música, não vai ser só a pessoa que vai cantar, né, principalmente se tiver algum arranjo eletrônico, você vai ter também um produtor musical, que é a pessoa que vai pensar a batida, que vai além da letra da música. Então, por exemplo, se eu for pensar em um videoclipe e eu quiser realmente que seja uma coisa muito autoral, é fundamental que eu tenha um beatmaker para fazer essa composição autoral, assim, exclusiva para a pessoa que vai cantar, por exemplo. Então, esse meu lado produtora é uma coisa que eu quero realmente crescer dentro de mim e é realmente me inspirando nessas pessoas que fazem essas produções autorais, entendeu? Entendi. Mas você também produz conteúdo para as redes sociais, né? Exatamente. Isso já é um outro tipo de produção. Fala também pra gente. Então, a minha renda principal é como criadora de conteúdo, né? Para mídias sociais, que foi a área que eu mais fui me identificando ao longo da graduação, né? Hoje em dia é muito importante a pessoa que está nas redes sociais, ela não está só por estar, mas ela realmente se posicionar, ela saber conversar com o público, e saber quais são os interesses daquele negócio, né? O público, referências também, né? Então, uma pessoa para administrar esse campo digital é muito importante. E eu sou essa profissional, né? Que eu sou criadora de conteúdo para mídias digitais. Dentro das mídias digitais, né? Das mídias sociais, a gente vai ter vários formatos de conteúdo, né? A gente vai ter desde o post, que é aquele post mais informativo, até o post do carrossel, né, que é aquele que a gente passa várias telas e vai tendo mais informação nas artes. A gente atualmente também tem um crescimento muito grande do vídeo, então é importante ter algumas noções sobre enquadramento, sobre gravação, sobre também tornar o seu conteúdo mais acessível. Por exemplo, né, a partir do momento que você coloca uma legendagem no seu vídeo, mais pessoas vão ter acesso ao seu conteúdo, então é muito importante pensar também, além do posicionamento, na acessibilidade do seu conteúdo. Então, são muitas coisas, né? Eu acho que as mídias digitais, elas trouxeram um mundo de possibilidades e cada negócio vai ter, né, um formato diferente para tratar sobre isso. Sim. E esses trabalhos todos, de alguma forma, eles se conectam, né? Estão interligados de alguma forma, acredito, né? Sim. Como que você leva eles para as redes sociais? Então, eu acho que cada cliente vai ter uma necessidade diferente da outra, né? Geralmente eu trabalho muito com produção de conteúdo associada a equipamentos culturais de Brasília, né? Então é justamente pensar, vai ter um festival de cinema no Cine Brasília. Quem é o público que eu quero atingir? Quais são os filmes que vão passar? Como eles afetam a sociedade? Então eu acho que
tem que ter um planejamento, assim, para você realmente passar a mensagem correta, convidar as pessoas que precisam ver aquele conteúdo, né? Porque às vezes também, quando eu tô falando de eventos, né, culturais, eu tô falando também de acessibilidade urbana, né? Das pessoas que vão vir de todos os cantos do DF para participar de um evento no DF, em Brasília, no centro de Brasília. Ou então realmente descentralizar a arte e realmente presenciar como a arte ocorre em outras RAs, né, daqui do Distrito Federal. Então é um trabalho que ele vai e volta, né? Eu levo muitas coisas para as mídias digitais, mas as mídias digitais também trazem pessoas, me levam a lugares. Então é justamente pensar como que vão acontecer essas movimentações. Sim. E o seu trabalho de colagens também você leva para as redes sociais? Levo. Né? Eu sou uma pessoa que eu já mexo com muitos perfis, assim, no dia a dia. Então acaba que as minhas artes, elas não têm um perfil próprio nas mídias sociais. Eu faço tudo no meu perfil pessoal. Por quê? Aqui vai uma dica aí para quem quiser anotar. Se você não tem tempo de administrar 2 perfis, é melhor você concentrar tudo em um só. Isso não é um problema. Obviamente, né, o seu perfil comercial, ele vai deixar o seu nicho um pouco mais estreito, né? Você vai ter as pessoas mais interessadas realmente no produto que você está vendendo. Mas também não adianta você ter lá a sua conta do Instagram e você não conseguir alimentar da forma como você deve. E é por isso que eu deixo essa dica, assim, para várias amigas minhas, né? Que elas, às vezes, começam o perfil do negócio delas, mas elas não conseguem tocar para frente. Acaba que não produz conteúdo nem pro perfil pessoal, nem pro profissional. Então, eu acho que, às vezes, é sobre fazer essa ponderação, unir as 2 coisas num perfil só, porque eu acho que também, em muitos negócios, o que é produzido também diz muito a respeito da personalidade de quem está produzindo, né? Que é o meu caso. Sim. Agora, a questão das colagens são vários processos, né? Você estava falando ali um pouco a parte de recortar, enfim. Você você mostra todos esses processos também nas redes sociais e também, assim, quais são todos esses processos, né? Certo. Eu acho que o primordial de tudo é você ter um embasamento, ter um estudo, né? Sobre a mensagem que você quer passar. Seja uma referência de um livro, ou então uma referência gráfica que você teve na internet. Mas acho que o ponto de partida é uma ideia. Depois disso, eu tento realmente procurar elementos que me lembrem aquela ideia. E aí, essa parte do processo, ela é super desgarrada, assim, né? Eu vou só arrancando as folhas dos elementos que eu acho interessantes nas revistas, igual eu te falei, né? Revistas de moda, revistas de gastronomia, turismo, lazer, revista de celebridades. E eu vou separando esses recortes e eu vou deixando eles de lado um pouco também, para eu também não me apegar tanto a esses elementos. Mas você ainda não sabe para onde e para que, assim, você vai utilizar. Não sei. Né? Eu só tive uma ideia, então eu vou deixando o processo fluir. Até porque o processo criativo, ele serve para te dar outras possibilidades, né? Às vezes eu começo a fazer uma obra e no meio da produção eu já parto para outra coisa, né? Porque eu acho que o processo criativo, ele é um processo que desperta muitas coisas, né? E aí eu também vou pensar nas texturas, né? Eu gosto muito de como eu te disse também antes, de trazer um pouco dessa sinestesia para o meu trabalho. Então eu gosto de trazer isso muito nas texturas. Então eu vou tirar um dia só para fazer texturas. Aí eu vou experimentar spray de tinta, vou experimentar bater a esponja na superfície para ver qual formato vai dar. Vou experimentar misturar tintas de diferentes cores, ou então passar giz de cera, porque tudo aquilo sobre o relevo do papel vai gerar uma textura diferente. Então essa parte do processo criativo, ela é muito abstrata, de certa forma. Existe um ar de abstracionismo também no meu trabalho. E depois vem a parte que é o só colar, né? Que a gente... Claro, né? Eu vou pegar aqueles recortes que eu guardei, vou recortar da forma como eu tô imaginando dentro da composição. Aí eu coloco, né? Antes de colar, vejo ali se é aquilo mesmo. E aí vem a parte do só colar, né? Que é a finalização do trabalho, mas ela é uma das mais importantes, né? E é onde também surge mais margem de erro. Por quê? Porque às vezes, assim, eu vou colar o negócio e eu planejei ele ali certinho naquela posição. E aí na hora eu vou colar... E eu não tô falando de arte digital, né? Eu não tenho como manipular a imagem depois que ela tá pronta. E às vezes eu vou lá e deixo torto. E aí que entra aquela parte que eu falei anteriormente no começo da entrevista também, sobre aceitar o erro, né? Porque eu acho que o erro, ele faz parte da colagem analógica, né? Eu acho é muito injusto você cobrar que uma colagem analógica seja 100% perfeita, né? Porque ela é feita à mão, então ela vai ter aquele ar de artesanal, né?
E aí depois disso é só alegria, depois disso é só divulgar, né? E realmente partir para a venda. Sim, mas aí você consegue atingir outros lugares, vender para outros estados pelas redes sociais? Então, eu já tive clientelas para fora, mas atualmente não é meu foco, porque eu ainda quero pensar em questão de embalagem, né? Eu tive algumas experiências que eu vendi, deram certo, eu tive uma experiência que não deu certo, assim, acabou que a transportadora não foi tão delicada, né, com o meu trabalho e acabou, tipo, né, entregando uma cópia que não estava, assim, do meu agrado. Mas, sim, eu acho que é importante expandir o meu trabalho para outros estados, assim, as experiências que eu tive foram muito agregadoras e eu espero realmente, daqui a um tempo, automatizar isso, tornar isso um pouco mais fluido, esse processo de vender para outros estados. Sim. E quais dicas que você pode dar para quem está começando nessa área? Essa é uma pergunta ótima. Eu acredito que o empreender é uma coisa que vai muito da persistência, né, daquilo que você acredita, né, de você realmente depositar energia para fazer dar certo. E por mais que às vezes o cenário não pareça tão favorável, é realmente não desistir. É realmente você ter aquela garra de pensar que talvez a produção não foi boa hoje, mas que amanhã é um novo dia, né? Pode até parecer um clichê, né? Mas realmente é a persistência, é a coragem. E acima de tudo é você se divertir no processo também. Eu acho que a gente pode sim tornar o trabalho uma coisa prazerosa. Então acho que a dica que eu tenho para quem está começando agora é não desista, persista e vai valer a pena. Muito bom. Quanto tempo demora um processo desse, de um quadro como esse, para ser feito? Olha, é bem relativo, porque às vezes eu vou juntando as figuras e às vezes eu não tenho a textura certa e tudo mais, mas geralmente eu tento fazer em uma semana. Cada quadro? Cada quadro em uma semana. Obviamente eu consigo fazer mais rápido, já teve momentos de encomenda que eu tive que, né, dar uma corrida e tudo mais. Mas é assim, quanto mais pesquisa visual eu fizer, ou seja, quanto mais revistas eu tiver a oportunidade de folhear e procurar imagens que atendam à demanda que eu estou pesquisando, melhor vai ficar o quadro, né? Eu tenho uma caixinha em casa onde eu guardo várias coisas que são coisas aleatórias que eu gostei. E às vezes tem muitas obras que saem dali. Mas é muito importante eu também ter esse processo de fazer essa pesquisa de referências visuais, né? De eu ir atrás das revistas, folhear, entender do que está acontecendo ali naquele momento para um quadro surgir. Então é por isso que às vezes eu peço uma semana. E acho que para uma produção artística tá até um tempo bom. Tem quadros que demoram anos, né, para serem pintados, então eu acho que é algo a ser considerado, assim, né, o tempo que um artista precisa para fazer uma obra. Sim. E você estava falando anteriormente que você também atende sob demanda. Isso. Né? E aí, como é que é isso? Assim, porque é complexo, né? A pessoa diz, eu quero um quadro que fale sobre felicidade. É assim que funciona? E aí você cria sem maiores detalhes? Ou ela fala, eu quero que tenha nuvem, quero que tenha... Como é que é? Então, tem pessoas que são mais específicas e tem pessoas que elas gostam da identidade do meu trabalho. Geralmente as pessoas que se identificam com a identidade do meu trabalho, elas deixam a questão super livre. Elas falam, quero uma colagem sua e é isso. E aí me dá mais liberdade para criar. Mas eu também gosto muito da clientela, que é aquela clientela mais específica. Por exemplo, eu atendi agora uma pessoa que fez o aniversário e ela quis dar 35 colagens, né? 35 cópias. E aí o tema era Alice no País das Maravilhas. Então isso já afunilou muito, né, a minha pesquisa visual, já me deu um parâmetro muito maior para pensar o que eu preciso para montar essa obra. Então, eu acho que vai muito do cliente. Tem cliente que deixa a questão da temática um pouco mais aberta, e isso é muito bom porque eu tenho muita liberdade criativa, mas tem a clientela também que gosta, né, de dar aquela funilada, o que é muito bom também porque facilita muito o meu processo de criação. Qual é mais desafiador? Eu acho que é o cliente que deixa em aberto. Por quê? Porque pode surgir tudo. Eu posso levar aquela arte para qualquer lugar, né? Eu acho que existe infinidade de possibilidades ali, né? Você fez uma pergunta no começo do programa que foi muito interessante, que foi como é essa questão de você se desprender da obra, né? De eu deixar a obra ir para frente. E esse sentimento também está presente na finalização da obra, porque não tem um ponto certo onde eu parar. Então, eu acho que, assim, tem esse sentimento também, né? Quando a temática é muito aberta, de eu saber o momento certo de falar assim, não, essa obra está finalizada
e tá pronta para ser entregue. Então eu acho que quando o tema é bem delimitado, eu acho que eu sei um pouco melhor onde parar. Só que quando a temática tá muito aberta, tem mais esse desafio, né? Entendi. E como que você gera as cópias? Então, eu pesquiso, na verdade, fornecimento de gráficas, né? Que são gráficas que atendem ao padrão de qualidade que eu gosto. E eu particularmente gosto que esses prints, né, essas impressões, que elas sejam impressas em um papel um pouco mais resistente. E como eu faço as texturas todas à mão, mesmo a pessoa comprando uma colagem que é uma cópia, dela também ter esse sentimento da textura. Então eu sempre pego o papel Canson, né? Não sei se posso fazer propaganda aqui, mas eu pego o papel Canson de uma gramatura um pouco maior, né? Que é a de 180 gramas. E texturizado também, porque acaba que mesmo a textura não sendo idêntica da original, dá uma sensação de textura na impressão, entendeu? E é tudo questão de pesquisa, assim, eu já tive muito problema com gráfica que imprimia, a cor não saía certa, né? Porque às vezes acontece, né? De estar com um pouco mais de contraste. Mas atualmente eu tenho uns contatos que estão, assim, me satisfazendo nessa produção. Muito, muito, muito bom. E aí, nesse processo, até você encontrar os lugares corretos, acredito que isso levou um tempo, né? Como é que você fez? Então, eu acho que uma parte de empreender é também saber lidar com a frustração de não ter o retorno esperado. Então, já teve situações de que realmente investi uma certa quantidade de dinheiro em impressões que não ficaram tão boas. Claro que, obviamente, eu fiz teste e tal, mas vai muito da organização também, né? Tipo, se eu tivesse pesquisado em mais gráficas, talvez eu não tivesse passado por essa questão, né? Que foi a questão da falha. E eu acho que isso é muito essa questão mesmo da tentativa e do erro, até você encontrar o fornecedor que se encaixa dentro do seu padrão de qualidade. Eu acho que isso se encaixa para vários modelos de negócio, né? Seja você uma pessoa que faz ilustração para camisetas, vai ter um lugar que vai ter uma malha de uma melhor qualidade, um acabamento do jeito que você deseja. Então isso é sobre pesquisa e é sobre também abraçar esse processo criativo, né? Acho que empreender é muito criatividade, né? No fim das contas. De você saber lidar com as possibilidades, saber o que vai ser melhor para você, saber lidar com a frustração. No meio desse processo todo, ter novas ideias que vão enraizando e vão te gerando novas oportunidades. Então, acho que vai muito para esse caminho. É verdade. E, Maju, qual foi a maior dificuldade, né, que você já enfrentou em toda essa caminhada? Deixa eu pensar. Ou quais, né? Bom, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi eu mesma, no fim das contas. Porque eu acho que como eu trago sentimentos nos meus trabalhos, né? Eu acho que aquilo realmente acaba impactando a minha vida de alguma forma, né? Se eu for falar de tristeza, eu vou falar de raiva, né? Ainda mais trazendo esse gancho dos sentimentos indesejados, né? São coisas que eu acabo, de certa forma, remoendo no meu processo criativo. Mas eu sinto que quando eu termino também, eu sinto uma leveza muito maior, né? Então acaba que é uma frase bem clichê também, eu acho que a minha maior inimiga sou eu mesma, mas eu também sou a minha maior superação. Eu estou comigo em todos os momentos, né? Eu sei como foi a minha formação. Então eu acredito que a maior dificuldade é eu ser boa comigo mesma, assim, aceitar esse processo. Funciona também como uma terapia, né? Super funciona como uma terapia. Você realmente passar o tempo e você divertir o seu cérebro, né? Fazer uma coisa... E é por isso que eu gosto desse lance do manual. Eu bato muito nessa tecla. Porque eu já trabalho muitas horas durante o computador, sou uma pessoa que acho que eu faço um pouco de uso abusivo do celular em alguns momentos, assim, de ficar muito tempo no celular e tal. Então eu acho que é o momento que eu dou... eu proporciono pro meu corpo um momento de relaxamento, né? Um momento de realmente... Não sei, me expressar com as mãos, né? É um contraponto, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? As redes sociais nos aceleram. Isso. Né? A gente fica ali e aí esse outro trabalho justamente te tranquiliza, te relaxa, te transporta para um outro lugar, né? Sim. E foi, acho que, algo que a gente que passou pelo isolamento social sentiu muita necessidade, né? De realmente entender que a nossa rotina precisava de muitos ajustes e que a gente não sabia como fazer esses ajustes até o momento que a gente foi obrigada a ficar em casa. Então, aquilo me ensinou a valorizar muito mais o meu tempo, a ociosidade, né? Tipo assim, às vezes eu tinha momentos de ociosidade que eles não eram criativos.
Hoje em dia, às vezes, eu tô no tempo de ociosidade, tô sendo criativa. Então, eu acho que isso tudo me ensinou a dar mais valor ao tempo. Seja ele mais curto, mais longo, mais trabalhoso, né? Mais cansativo ou não, mas dar valor ao tempo. Sim. E Maju, você falou da sua dificuldade enquanto artista. E qual a sua maior dificuldade enquanto empreendedora? Enquanto empreendedora, eu acho que é justamente encontrar uma constância que realmente faça eu conseguir viver da arte. Porque atualmente a arte ela é uma renda extra, né? Eu tenho a minha outra profissão, né, de criação de conteúdo, que é de onde eu consigo realmente sobreviver. Mas eu ainda tenho muitas dificuldades de, fazer uma produção artística que ela atenda a demanda do mercado e que ela venda sempre. Mas eu já tô com alguns planos, assim, né? De tentar trabalhar algumas datas comemorativas, de realmente mapear outros movimentos artísticos ao redor do mundo que estão fazendo sucesso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a dificuldade, ela traz inovação, né? Acho que é bem importante isso. Muito bom. E como produtora, quais desafios você enfrenta nas produções que você participa? Eu acho que a produção, ela envolve outras pessoas. E a partir do momento que a gente fala de pessoas, a gente consegue encontrar algumas dificuldades, né? Seja no comprometimento, no horário. Porque assim, né? O produtor, ele tá ali, ele organiza tudo, deixa tudo direitinho para ser executado. Mas acaba que o trabalho, ele é colaborativo, né? Sim. Não tem como a produção realmente dar conta de tudo, né? Ela facilita muitos processos. Então, eu acho que o ideal é você estar diante de uma equipe comprometida, buscar pessoas que tenham os interesses semelhantes aos seus, né? Que tenham esses objetivos parecidos, para fazer essa roda girar. Com certeza. E quais conselhos que você dá para quem está começando agora? Na produção? Sim. Eu acho que é sobre ter possibilidades também, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que fotografa muito bem, mas para determinada demanda, outro fotógrafo vai ser melhor. Né? Eu acho que o meu curso, né, que foi o curso de comunicação organizacional na Universidade de Brasília, me ensinou a ter um pouco dessa visão um pouco mais ampliada do que eu tô falando, né? Por exemplo, não adianta a sua assessoria de imprensa estar trabalhando em um tom, sendo que o seu diretor de arte está trabalhando em outro. Sim. Sendo que a mensagem não vai estar correspondente, né? Então, uma pessoa que talvez olhe esses dois lugares, talvez ela se confunda na mensagem que você quer passar. Então, a minha profissão na UNB, o meu curso, né, de graduação me ensinou a ter um pouco dessa visão mais ampla da comunicação. Eu acho que isso vale também para produções artísticas e culturais, né? De você entender a importância de você ter uma equipe alinhada, por exemplo, para fazer com que o trabalho seja mais fluido e obtenha melhores resultados. Perfeito. E quais os planos, Maju, como empreendedora que você tem aí para o futuro? Eu acho que como empreendedora, eu tenho muita vontade de continuar estudando, primeiramente. Eu acho que é algo que eu quero levar para a vida. Às vezes me dá um pouco de preguiça e tal, aquela coisa. Mas eu acho que o estudo, ele me leva adiante, assim, né? Por isso que agora, inclusive, eu comecei um curso técnico de design gráfico, né? Uau! Para eu tentar realmente me inovar dentro desse mercado. E eu tenho um grande sonho, assim, de, através da minha arte, conhecer outros lugares, né? Então, por exemplo, agora eu tô aqui em Brasília, né? Tô aqui estudando, trabalhando, fazendo as minhas movimentações artísticas. Mas no futuro eu me vejo viajando o mundo, conhecendo outras referências também. E, enfim, eu espero que a arte me leve até essas oportunidades. Estou aqui torcendo muito. Olha, muito bom, muito bom. Maju, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, por nos inspirar tanto também, né, com sua trajetória. Fala um pouquinho, se despeça aqui do nosso público e deixa aqui suas redes sociais, por favor. Certo, gente. Primeiramente, muito obrigada, né, ao programa por ter convidado uma artista, né, primeiramente. Também uma empreendedora que está em começo de carreira. Eu acho, sempre que a gente fala de empreendedorismo, né, a gente pensa nas pessoas que já estão ali grandes, mas acho que também é importante a gente olhar para o local, para o pequeno. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. O meu perfil nas redes sociais é @mariajoana, CORR, de Correia, né? E eu também tenho o meu e-mail, né, que é mariajoanacor. E por esses dois canais rola de fazer, né, as encomendas para as artes. E é isso, muito obrigada a todo mundo aí que assistiu o programa. Espero que tenha agregado de alguma forma. E eu espero também que
a minha situação, né? A pessoa que eu sou, inspire outras pessoas a continuarem tentando empreender e realizar os seus sonhos. Acho que é isso. Muito bom. E olha, gente, segundo um estudo da Artatic, o mercado da arte contemporânea vai crescer, hein? 47% nos próximos meses de 2022. Você pode garantir uma arte exclusiva para casa, escritório ou onde mais você quiser ao frequentar diversas feiras de artes espalhadas pelo Brasil. Afinal, a arte também é uma forma de terapia e empreender no bem-estar é o passo 1 para uma vida de sucesso. Bem, o Perfil e Negócios fica por aqui, mas fiquem ligados no próximo episódio, toda quarta-feira, às 22h30, aqui no canal Empreender. Afinal, você já sabe, né, gente? Assistir já é um ótimo negócio. Até já!